A popularidade do Spotify é inegável e a grande maioria de nós tem esse verdinho instalado em nossos celulares. E esse app não apenas mudou a indústria musical, mas também o jeito que ouvimos música hoje. Mas apesar de dominar o streaming, enfrenta um desafio. Nunca teve lucro. Parece estranho, né? Transformou a cena musical, tem uma receita de mais de 10 bilhões de euros, mas surpreendentemente sempre fecha no vermelho, acumulando perdas de mais de 4 bilhões desde o início. E nesse cenário surge a questão: por quê? Mesmo com assinantes pagando e presença global, o Spotify ainda não conseguiu compor a melodia do lucro. E nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo. O Spotify surgiu em 2006, aproveitando o auge da internet e respondendo aos desafios que a indústria musical enfrentava com a pirataria. Nesse quesito surgiu a Apple, que liderou essa transformação musical em 2001, lançando o iTunes, um reprodutor de música para computadores Mac, permitindo que os fãs comprassem suas músicas favoritas por 99 centavos, além de álbuns completos. Simultaneamente, a Apple nos presenteou com o iPod, um dispositivo portátil de música que cabia literalmente na palma da mão. Contudo, essa mudança teve seu preço. À medida que a música migrava dos discos para os arquivos digitais, a pirataria também crescia, prejudicando gravadoras e artistas. Foi nesse cenário que surgiu o Spotify. Os empreendedores suecos Daniel Ek e Martin Lorentzon fundaram a empresa para tornar o acesso à música fácil e acessível. Os fundadores inovaram com um novo modelo de negócios para o conteúdo musical, oferecendo serviços gratuitos e pagos. Mesmo com outros serviços de música disponíveis, nada se comparava à proposta do Spotify. Ao invés de pagar por cada música no iTunes ou recorrer a downloads ilegais, expondo os computadores a vírus, o Spotify proporciona uma comodidade que os consumidores nem sabiam que desejavam. Música ilimitada com segurança e sem pagamentos adicionais. Esse modelo tornou-se tão popular que outras empresas, incluindo a gigante Netflix, adotaram propostas semelhantes, mas para filmes e séries. Dessa forma, o Spotify consolidou-se como líder em streaming de música. Contudo, apesar de todos esses feitos, as contas nunca fecham, e para entender por quê, é necessário analisar seu modelo de negócios. Por que o Spotify apresenta prejuízo? A trilha dos desafios financeiros do Spotify revela-se quando exploramos suas finanças. As significativas taxas de royalties pagas aos detentores dos direitos autorais das músicas que disponibiliza. O cenário se complica ao percebermos que quase 2/3 de cada dólar, ou 67 centavos, são direcionados diretamente aos detentores dos direitos autorais. Resta apenas 1/3 para cobrir outros custos, como pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, administração, despesas gerais, impostos e outros compromissos. Aqui começam os entraves. Essa fatia da receita não é suficiente para cobrir os custos operacionais, muito menos para gerar lucro. E, consequentemente, surge mais uma pergunta: se os royalties são tão caros porque ela precisa alocar uma parte significativa de sua receita aos detentores dos direitos autorais? A resposta para essa questão atende pelo nome de oligarquia. Apesar de ser uma potência no streaming de música e abocanhar 30% do mercado, o Spotify está na mão de um certo grupo e, dessa forma, não pode barganhar por taxas de royalties mais acessíveis. Qual grupo? O poderoso oligopólio formado pelas grandes três: Universal Music Group, Sony Music e Warner Music Group. Só essas três empresas controlam 70% do mercado de gravação e 60% do de publicação de música, e o Spotify depende delas para licenciar a maioria das músicas que os usuários desejam ouvir.
Sem essas licenças, milhões de músicas desapareceriam, levando os clientes a migrarem para concorrentes. E devido a essa necessidade, o Spotify fica em desvantagem, obrigando-o a destinar uma parte significativa de sua receita a essas grandes gravadoras. Motivo esse que faz nosso app verdinho não ter lucro. Mas tem outro problema além desse. Hoje, por exemplo, se você tem uma música em mente, basta digitar algumas palavras no seu app de música favorito para encontrá-la, certo? Essa facilidade é excelente para os consumidores, mas prejudica as empresas, pois essa padronização de oferta e preços semelhantes gera competição principalmente com base no preço, pois a falta de diferenciação de produtos leva à diminuição da receita e do lucro. Em resumo, em um cenário onde a competição se baseia fortemente no preço, a indústria do streaming de música enfrenta um equilíbrio delicado. Mas dito isso, você deve estar se perguntando por que outras gigantes que competem com o Spotify não enfrentam a mesma situação. A resposta é simples. Elas lucram com outros produtos. Gigantes como Apple, Google e Amazon usam seus serviços de streaming como uma isca, integrando-os a outros produtos para gerar receitas significativas. A Apple, por exemplo, oferece o pacote Apple One, que inclui iCloud, Apple TV, Apple Arcade e Apple Music, por um preço mais baixo, criando uma situação vantajosa para os clientes e aumentando a fidelidade deles ao ecossistema Apple. O mesmo princípio se aplica ao Google e à Amazon, que combinam serviços para criar ofertas mais atrativas e impulsionar seus ecossistemas. O Spotify, por sua vez, carece de produtos próprios para agregar ao streaming de música, limitando suas formas de gerar receita. Enquanto faz parcerias com outras empresas para ofertas conjuntas, os lucros são divididos, tornando-os menos lucrativos. E já que falamos da dona Netflix anteriormente, vamos esclarecer uma coisa. Os dois são parecidos, mas a história é totalmente diferente. Muita gente rotula o Spotify como o Netflix da música e acredita que o sucesso da plataforma de streaming de filmes e séries poderia ser uma receita para tornar o Spotify uma mina de ouro. No entanto, ao analisar os mercados de streaming e os tipos de conteúdo que cada um transmite, fica claro por que o Spotify está no aperto financeiro, enquanto a Netflix navega em águas mais tranquilas. Quando a Netflix lançou seu serviço de streaming, enfrentou obstáculos semelhantes à OS que o Spotify encara hoje. A dependência pesada de licenças para conteúdo de estúdios de TV e cinema resultava em altos custos de licenciamento. O jogo mudou com os Netflix Originals, produções próprias que dispensam licenças externas, como o fenômeno Stranger Things. Em 2022, mais da metade do catálogo da Netflix era composta por suas produções originais, o que reduziu as taxas de licenciamento para meros 24% da receita de streaming, comparado a 64% em 2012. Aqui entra o drama do Spotify. Buscar os direitos autorais de suas músicas numa vibe Netflix Originals seria a jogada para reduzir as taxas de royalties. No entanto, as gravadoras botaram limites nos contratos, deixando o Spotify chupando o dedo, sem poder possuir conteúdo. No universo musical, dominado por 3 gigantes gravadoras com 70% do mercado, é complicado para o Spotify negociar e adquirir conteúdo. É o oposto da Netflix, que lida com um cenário cinematográfico mais fragmentado, permitindo mais flexibilidade. Resumindo, enquanto a Netflix dança com estúdios diversos, o Spotify enfrenta a música do oligopólio das gravadoras. A aposta em podcast, o Spotify, em sua busca por caminhos mais rentáveis, deu uma guinada arrojada em 2019, ampliando sua atuação de uma plataforma puramente musical para uma plataforma de áudio, incorporando podcasts.
Essa jogada não só visava diversificar o leque de ofertas, mas também escapar das rédeas das grandes gravadoras, buscando negociações mais vantajosas em termos de licenciamento. Despejando mais de US$ 1 bilhão em aquisições e acordos exclusivos com figuras notáveis como Kim Kardashian, Príncipe Harry e a Princesa de Sussex, além dos Obamas, o Spotify criou grandes expectativas em torno dos podcasts como um catalisador de lucros. No entanto, os resultados financeiros lançam uma sombra sobre essas esperanças. Apesar de os podcasts terem aumentado o tempo total de streaming, compensando a queda no tempo dedicado à música, a lucratividade esperada ainda não se concretizou. Os dados financeiros do primeiro semestre de 2023 revelaram um prejuízo ainda mais acentuado do que no mesmo período de 2022, contrariando as projeções otimistas. As margens bruta, operacional e de lucro líquido também mostraram declínios, indicando que os podcasts podem não ter sido tão rentáveis quanto o Spotify previa. E assim o dilema persiste. Será que a aposta nos podcasts será a melodia lucrativa que o Spotify espera? Ou será necessário afinar alguns ajustes para harmonizar essa nova nota em sua busca por lucros? Apesar das promessas de crescimento, desvendar o enigma dos lucros substanciais permanece um desafio para o Spotify. No mundo do streaming musical, onde as gigantes gravadoras formam um oligopólio e os podcasts ainda não entregaram os resultados esperados, a empresa insiste na estratégia de crescimento. No entanto, quando o sol se põe, o que realmente importa são os lucros líquidos. A verdade é que o streaming de música, com suas taxas de royalties elevadas, parece ser um caminho difícil para colher frutos substanciais. Os podcasts, apesar de toda a agitação, ainda não trouxeram os resultados desejados. Para ganhar tempo e desviar o olhar do vermelho nas finanças, a estratégia do Spotify é manter o mantra do crescimento. Contudo, a trilha até os lucros significativos é tão sinuosa quanto uma playlist cheia de surpresas. A empresa, ao destacar o crescimento, está lançando a isca enquanto procura o anzol certo. O aumento recente nos preços do Spotify em julho de 2023, um ato raro em mais de uma década, foi o primeiro passo em resposta aos movimentos da Apple Music e Amazon Music. Enquanto a busca por uma melodia lucrativa continua, a paciência dos investidores pode se esgotar. E a venda para gigantes da tecnologia pode ser a próxima etapa. O tempo está passando e o desafio dos lucros persiste para o Spotify e o cenário não se mostra muito favorável. Em resumo, de toda essa história, temos apenas duas certezas. A primeira é que cedo ou tarde, todos precisarão se adaptar e mudar seus modelos de negócios, porque o dinheiro não é ilimitado. E os prejuízos não se sustentarão por tempo indeterminado. A falência do RDU nos mostrou isso da pior forma possível. A outra certeza é, quando o modelo mudar, não será para melhor.